A saída do ministro Dias Toffoli da relatoria do caso do Banco Master foi decidida por unanimidade com todos os ministros aqui do Supremo Tribunal Federal. A situação de Dias Toffoli ficou insustentável. O anúncio de que ele deixou a relatoria das investigações aconteceu logo depois de uma reunião que envolveu todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. A reunião foi a portas fechadas. No gabinete da presidência, apenas os ministros do Supremo. A Secretaria de Comunicação do STF informou a pauta do encontro. Fachin queria dar ciência aos demais ministros do conteúdo do relatório da Polícia Federal sobre a investigação nos telefones dos envolvidos no caso Master, que cita o nome de Toffoli. Saiu uma nota agora do Supremo Tribunal Federal não ser caso de cabimento para a arguição de suspensão. Entendem que não tem que acontecer esse procedimento dentro do Supremo Tribunal Federal. Continuam. Reconhecem, assim, a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria da reclamação número 88.121 e de todos os processos a ela vinculados por dependência. Expressam neste ato apoio pessoal ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de sua excelência, bem como a inexistência de suspensão ou de impedimento. Toffoli via crescer sobre ele a pressão para que deixasse a relatoria da investigação. O episódio mais recente, que disparou esse movimento todo, veio à tona na noite de quarta-feira, quando a Polícia Federal entregou a Edson Fachin, presidente do Supremo, um relatório com menções ao ministro Dias Toffoli. A Polícia Federal encontrou mensagens no celular do banqueiro Daniel Vorcaro que faziam menção a pagamentos relacionados ao resort da família do ministro Dias Toffoli, relator do inquérito que investiga fraudes financeiras do Banco Master. A perícia achou trocas de mensagens entre Vorcaro e Toffoli. Segundo o jornal O Globo, uma delas foi o convite para uma festa de aniversário de Toffoli enviado para o banqueiro. O ministro se defendeu e deu explicações. O gabinete de Dias Toffoli divulgou uma nota admitindo que Toffoli é sócio da empresa familiar que vendeu o resort para um fundo investigado no caso Master e negou que tenha recebido valores de Daniel Vorcaro. Ele afirmou aos colegas que não tomou nenhuma medida ilegal na condução do inquérito e que não há nada que possa desaboná-lo. Mas não foi o suficiente, até que um novo ministro precisou assumir a função. É André Mendonça que substitui o ministro Dias Toffoli, que pediu para sair. É uma contenção de danos de imagem do Supremo e também contempla uma outra frente. Manter provas que já foram colhidas e descartar a necessidade de voltar à estaca zero, ou seja, investigação só vai mudar de mãos. Tudo está preservado. Algo raríssimo, para não dizer inédito, na história do Supremo Tribunal Federal. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é Dias Toffoli fora do caso Master. Neste episódio eu converso com Valdo Cruz, comentarista da Globo News e colunista do G1. Sexta-feira, 13 de fevereiro. Valdo, a gente grava este episódio na noite de quinta-feira. Neste momento, portanto, já conhecemos o resultado da reunião de ministros do Supremo. O ministro Dias Toffoli já não é mais o relator do caso envolvendo o Banco Master. O que pesou para essa decisão que foi divulgada por meio de uma nota assinada pelos 10 ministros que integram a corte atualmente? Olha, Natuza, o que mais pesou foi a pressão dos próprios colegas de Dias Toffoli, dizendo que não havia outra saída a não ser ele deixar a relatoria, porque as pressões não iriam parar, as investigações da imprensa sobre ele iriam prosseguir e que ele acabaria desgastando ainda mais a imagem, não só dele, como do Supremo Tribunal Federal também, né? Então, isso pesou de forma significativa neste dia que começou tenso e termina tenso também. Apesar de terem soltado uma nota com uma decisão unânime, não foi uma construção simples. Depois, no final, sim. Mas no início não foi, Natuza. No início foi uma reunião
tensa. Eu quero até entrar um pouco mais nisso contigo, mas antes é preciso marcar, Valdo, o ineditismo do que a gente está tratando aqui. Eu apresentava o jornal e cerca de 7 horas da noite eu reproduzia uma fala de uma pessoa muito próxima de Dias Toffoli dizendo que ele não largaria o caso porque se ele largasse, a imagem dele seria a imagem de uma pessoa que foi liquidada ali pelas circunstâncias. Mas aí, horas depois, a gente está aqui discutindo sobre uma decisão que foi unânime. Você disse que a reunião começou tensa. Como é que foi a dinâmica dela, do que a gente sabe até aqui? Olha, a apuração minha e também do Márcio Falcão vai na seguinte linha. O presidente Edson Fachin começou a reunião lendo o relatório da Polícia Federal e Toffoli foi rebatendo ponto por ponto, dizendo que não tomou nenhuma medida ilegal na condução do inquérito. E dizendo claramente no início dessa reunião que ele não pretendia deixar a relatoria exatamente por entender que tomou as iniciativas corretas, porém a gente sabe que são decisões que, se não são ilegais, são controversas, né? E isso pesa ali na avaliação em relação ao ministro. Então, ele começou a reunião rebatendo todos os pontos do relatório da PF, muito irritado com a decisão da PF de encaminhar esse relatório para Edson Fachin. Alguns ministros deram razão para a reclamação de Toffoli em relação à PF, dizendo que a PF investigou Toffoli sem autorização, mas a PF não investigou o Toffoli. O que a PF fez foi encontrou informações relacionadas ao ministro. Diante desse achado, fez o que manda a lei orgânica da Magistratura Nacional. Encontrou algo contra o magistrado, comunica-se ao seu superior, no caso, o presidente do STF. Foi isso que a PF fez. Ela não investigou o Toffoli, ela não pediu suspeição. A gente sabe que Toffoli, desde o início desse caso, né, Natuza, está tomando uma posição de ataque, de tentativa de desgastar a Polícia Federal. Foi sempre a postura dele desde o início. E ele passou esse tom durante a reunião, defendendo-se de todos os pontos, dizendo, inclusive, que não há nada que possa desaboná-lo, numa referência à venda do resort, né, para um fundo que, segundo a PF, é administrado por Fabiano Zettel, o cunhado de Daniel Vorcaro, mas os ministros entenderam que, tecnicamente, não é caso de suspeição, né? Foi essa a posição, depois que Toffoli foi rebatendo ponto a ponto. Mas os ministros começaram a mostrar para Toffoli que o melhor caminho era ele deixar a relatoria. Ele foi, segundo palavra de um ministro que estava lá na reunião, ele foi evoluindo. Ele falou assim, olha, ele foi evoluindo durante a reunião e acabou cedendo, aceitando deixar a relatoria. Como os ministros disseram que entenderam que nada do que ele fez foi ilegal, as medidas estão preservadas, ou seja, não há um risco de anular o que foi feito até agora de investigação, por livre e espontânea pressão, convencido a se afastar da relatoria, porque iria comprometer mais o Supremo e ele não sairia do foco, e nem sei se vai sair. Agora, pelo visto, ele escapa de uma investigação da PF. Esse ponto que eu queria entrar um pouco mais com você. Se a gente olhar com atenção, o teor da nota divulgada pelos ministros é uma nota de 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. É uma nota de desagravo a ele também, né? É uma nota que, ao mesmo tempo, anuncia a decisão, mas que faz uma defesa de Dias Toffoli. Vou falar aqui um trecho. Reconhecem
a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli. E aí, quando eles dizem isso, eles afastam qualquer possibilidade de a defesa pedir a anulação ou conseguir, a defesa pode até pedir, mas obter a anulação de todos os atos praticados por Dias Toffoli enquanto era relator. Mas o que mais me flagra atenção é esse trecho aqui, abre aspas. Expressam neste ato apoio pessoal ao ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de Sua Excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Anote-se que Sua Excelência, fazendo referência a Dias Toffoli, atendeu a todos os pedidos formulados pela PF e pela PGR. Portanto, tem aqui um desagravo a ele. Eu queria te ouvir à luz do que a nota nos trouxe. Eu creio, Natuza, que como o Supremo tem alguns ministros que apoiam Dias Toffoli e outros que têm uma posição mais crítica em relação ao que ele estava fazendo, né? Tem uma ala que acha que ele não está fazendo nada de ilegal, né? E realmente, à luz das regras, ele pode dizer que estava fazendo a supervisão do processo. Dias Toffoli admitiu ser sócio do negócio familiar. Ainda segundo o gabinete, a referida empresa, a Merit, foi integrante do grupo Tayaya Ribeirão Claro até 21 de fevereiro de 2025. A nota também recorda que a ação referente à compra do Banco Master pelo BRB foi distribuída ao ministro Dias Toffoli no dia 28 de novembro de 2025. Ou seja, quando há muito, a Merit não fazia mais parte do grupo Tayaya Ribeirão Claro. Por fim, conclui a nota, o ministro esclarece que jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou de seu cunhado Fabiano Zettel. Mas tem uma outra ala do Supremo que considera que as decisões tomadas por ele são controversas, para dizer o mínimo, mas também entra numa linha de que estava ali avançando num controle, numa tentativa de limitar a investigação da Polícia Federal. Daí que essa nota acaba refletindo uma concessão dos dois lados. Toffoli deixa a relatoria, como diria que 90% dos ministros desejavam, até aqueles que estão mais próximos dele já estavam avaliando que ele não tinha mais condições de permanecer no posto, mas, por outro lado, ele consegue essa nota de desagravo, realmente, porque, inclusive, a nota é toda numa construção em defesa de Toffoli. Anota-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Registram ainda que, a pedido do ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à presidência do tribunal questões para o bom andamento do processo, e, considerando os altos interesses institucionais, a presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência. Só no final é que vem a parte que diz que ele decidiu pedir para sair. Ele decidiu pedir para sair. Ele foi convencido, a partir de uma pressão dos seus pares, a deixar a relatoria. Então, eu vejo essa nota, Natuza, com a construção dos dois lados. Porque, no fim, a gente está tratando de duas leituras. Uma leitura muito negativa para Toffoli, que foi a interpretação de que algo sério, o relatório levado pela Polícia Federal ao ministro Edson Fachin deveria haver, porque, do contrário, o chefe da polícia, da PF, não teria procurado o Edson Fachin, teria procurado o próprio relator. Olha, encontramos aqui essas menções ao senhor ministro relator e estamos aqui comunicando. Não há nada no telefone ou nos telefones que indique outra coisa. Então está aqui, estou informando o senhor que encontramos menções à Vossa Excelência. E a outra leitura, a de que, se os ministros fizeram esse apoio tão enfático a Dias Toffoli, logo o relatório da PF não seria tão ruim assim para Toffoli, porque, do contrário, eles não teriam assinado essa nota nos termos em que foi, né? No mínimo, o relatório levantou suspeitas, né? Porque se não tivesse levantado suspeitas, o ministro Edson Fachin não teria convocado uma reunião de emergência com todos os integrantes da Suprema Corte, né? Não é usual um ministro avisar: vou encerrar a sessão do plenário hoje mais cedo, volta de 4 horas,
porque precisamos conversar sobre um assunto. O assunto era exatamente o relatório entregue pela PF ao ministro Edson Fachin. No documento, a PF não pede afastamento de Toffoli da relatoria, mas cita um possível descumprimento da lei da magistratura, que rege a atuação dos juízes brasileiros. O presidente da Corte, ministro Edson Fachin, determinou que o material enviado pela PF fosse autuado como arguição de suspeição, um instrumento jurídico que questiona a imparcialidade de um ministro, quando há indícios de vínculo ou interesse que possam comprometer a atuação do magistrado em um determinado caso. 2 reuniões, uma reunião de 2 horas e 20 minutos. Depois, um intervalo, outra reunião de 30 minutos. Não é nada trivial, a gente sabe disso, num tribunal em que o corporativismo sempre esteve muito presente, né? O espírito de corpo, diria assim, melhor dizendo, o espírito de corpo dentro do Supremo sempre prevaleceu. Quando um está acuado, os outros saem em defesa dele, né? Agora, nas conversas de bastidores, Natuza, com alguns ministros, eu diria que esses ministros não gostariam de endossar totalmente essa nota, mas o fizeram na busca de buscar fazer, gente, vamos acabar com essa crise dentro do Supremo. Porque se a gente também solta uma nota aqui de que a gente está rachado, essa crise iria só piorar, né? Agora temos que ver, Natuza, como fica a situação da Polícia Federal, né? A Polícia Federal fez o correto. Até porque, Valdo, desculpa te interromper, se a Polícia Federal tivesse se deparado com menções ou até mesmo diálogos envolvendo o ministro Dias Toffoli e não fizesse nada, o delegado ou os delegados, os policiais responsáveis por essa investigação poderiam ser punidos por prevaricação, né? Por se deparar com algo suspeito e nada fazer. Exatamente. Ele faz isso porque, tecnicamente, ele tem que fazer algo correto para se proteger, inclusive, né? Porque, caso contrário, era melhor ele nem apresentar. Ele apresentou por uma questão de responsabilidade, dever de ofício, né? Ele encontrou achados relevantes durante a análise do celular de Daniel Vorcaro. Diante desses achados relevantes, ele fez o que a lei determina, ele não prevaricou, igual você disse. Ele passou para o presidente Supremo. Agora, os ministros Supremos entenderam o seguinte, olha, não estamos vendo nada aqui que possa realmente comprometer o ministro. Valdo, está bastante claro que o Supremo Tribunal Federal agiu para estancar a sangria, né? A sangria do próprio Supremo. Resta saber se a saída de Toffoli do caso e a escolha de um novo relator será capaz de estancar a sangria de Dias Toffoli, né? Porque a gente não tem absoluto, pleno conhecimento do teor das citações ao ministro, do teor do relatório, nem do que Toffoli de fato fez ou deixou de fazer. Acho que vale a pena te pedir, Valdo, para você explicar como é que se estabeleceu um elo entre Toffoli e Daniel Vorcaro. Como é que essa história começa? O primeiro caso, ligando Toffoli ao Banco Master, que vem a público, é aquela carona que ele pega no jatinho para assistir a final da Libertadores em Lima, no Peru, Flamengo contra Palmeiras. Ele pega uma carona num jatinho de um amigo dele, né, um empresário amigo dele, e nesse jatinho estava o advogado do Luiz Antônio Bull, que foi diretor do Master, né? Então, ali começam a aparecer relações de Toffoli com o mundo do Banco Master. Depois começam a surgir as informações relacionadas ao resort lá no Paraná, o Taiaiá, né? E quando a imprensa começa a investigar, descobre que o hotel, uma primeira parte da propriedade da família Toffoli no resort, é vendida para o fundo Arling, né? Que é um fundo que é controlado, segundo a PF, pelo cunhado de Vorcaro, o Fabiano Zettel. Até então,
ninguém tinha informação de que Toffoli era sócio do hotel, do resort, apesar de todos os sinais exteriores indicarem nesta linha. Ele aparecia lá durante a recepção para algumas pessoas como se fosse o proprietário do resort. Não era só um hóspede, era alguém que estava ali recebendo, dando as honras da casa, como o seguinte: olha, ó, o resort é meu, estou aqui recebendo vocês. Né? Mas até ali ele não admitia que era dono do resort. Bom, a partir desse relatório da PF, já sabíamos que a família Toffoli vendeu o hotel para um fundo ligado ao Grupo Master. Ponto. Em 2021, 2 irmãos de Toffoli venderam, por intermédio da empresa Maridit, parte das cotas que tinham no resort Itaiaiá, por mais de 3 milhões de reais. A venda foi feita para o Arlim, um fundo controlado pela REAG, administradora de investimentos ligada ao Banco Master. Segundo o Banco Central, a REAG e o Banco Master montaram um esquema de operações combinadas para que o dinheiro circulasse entre fundos previamente organizados, para inflar o patrimônio do conglomerado. Aí, depois desse relatório da PF, descobre-se que, pela avaliação, que Toffoli, pelo visto, era sim o dono, porque tanto que Fabiano Zettel, com Daniel Vorcaro, durante a conversa, Zettel lembra que a Maritid estava cobrando, né, pelo pagamento lá do hotel, do resort do Toffoli. E aí, bom, então o resort é do Toffoli. A PF suspeita que pode ser dinheiro vindo de lavagem de recursos, né, ilegais, que eles estavam ali legalizando na compra do resort. Não é problema da família Dias Toffoli. Agora, é algo para ser investigado pela Polícia Federal, né? Toffoli alega que não conhecia os donos do fundo Arlim, que comprou o resort, uma parte do resort, né? Ele diz: não, foi lá em 2021, não sabia de ninguém. Só que, nos achados relevantes da PF, na conversa de Fabiano Zettel com Vorcaro, lá eles citam um outro contrato de 2024, né? E que, em dezembro daquele ano, Zettel fala para Vorcaro que a Maritid de Dias Toffoli estava cobrando pagamentos, e pagamentos que iam totalizar 20 milhões de reais. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Valdo Cruz. Bom, e o que a PF disse ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, sobre as mensagens de que acabou motivando a convocação dessa reunião com todos os magistrados? A Polícia Federal não tem poder para pedir a suspeição de ministros do Supremo. Mas a Lei Orgânica da Magistratura Nacional tem um ponto em que fala quando o órgão investigador, nesse caso a PF, encontra algo contra um magistrado, tem de reportar, estou traduzindo, tá? Tem de reportar ao superior desse magistrado aquele achado, para ele dizer o seguinte: olha, encontramos isso, prosseguimos com essa investigação, o que fazemos? E cita também um ponto de um código dizendo que isso pode se configurar conflito de interesse. Conflito de interesse é motivo para suspeição, né? Isso está no relatório. O que é a suspeição? Ela é basicamente um instrumento jurídico que questiona a parcialidade de um magistrado, de um juiz. E pode ser validada quando há indícios de vínculo ou interesse que possam comprometer a isenção do juiz em um determinado processo. Já com esse relatório em mãos, Fachin passa para Toffoli. Toffoli, tem esse documento contra você. Qual a sua posição? A Camila Bonfim conseguiu apurar que a resposta de Toffoli foi o seguinte: não me sinto impedido, posso continuar à frente desta relatoria do caso Master, que ele foi escolhido para ela por sorteio, é bom lembrar. Mas, porém, foi ele quem decidiu tirar da Justiça Federal e passar para o STF com um motivo muito frágil.
Lembrando, a decisão dele foi baseada na existência de um contrato de negociação de um empreendimento imobiliário na Bahia entre o deputado João Carlos Bacelar e Daniel Vorcaro. Empreendimentos que não foi para frente e que não tem nenhuma relação com as negociações, as fraudes bancárias que teriam sido cometidas entre o Master com o BRB. Então, é uma justificativa muito frágil. Tem alguns colegas de Toffoli que consideram um ponto muito frágil para você tirar da Justiça Federal e passar para o STF. Por isso que tem muita gente que não descarta a possibilidade do caso das fraudes bancárias retornar para a Justiça Federal, Natuza. Agora, Valdo, existe já alguma explicação para o fato de só na quarta-feira, depois de semanas de desgaste e de suspeitas, o ministro ter afirmado somente agora que fez parte, que faz parte, na verdade, do quadro societário dessa empresa, da Maridit, que, diga-se de passagem, Maridit significa Mari de Marília, que é a cidade onde a empresa está assediada e é a cidade da família de Dias Toffoli, e DT de Dias Toffoli. Existe já alguma explicação do porquê ele não disse isso antes? Ele alega, Natuza, de que essa empresa, Maridit, era uma sociedade anônima. Por ser sociedade anônima, não é obrigatório divulgar os nomes dos seus sócios. Não é obrigado, mas está no contrato social. No contrato social está lá que ele é sócio. Só estavam divulgando até então os nomes dos irmãos de Toffoli, José Carlos Dias Toffoli, que é um padre, e José Eugênio Dias Toffoli, que é um engenheiro, porque eles eram colocados como administradores da empresa. Toffoli não poderia aparecer enquanto magistrado, enquanto ministro supremo, como administrador da empresa. Ele não pode. Ele pode receber dividendos dessa empresa, mas não pode aparecer como administrador. Então, essa é a explicação que ele está dando. O gabinete de Dias Toffoli divulgou uma nota dizendo que a Maridit é uma empresa familiar, constituída na forma de sociedade anônima de capital fechado, devidamente registrada na Junta Comercial e com prestação de declarações anuais à Receita Federal. Que suas declarações à Receita Federal, bem como as de seus acionistas, sempre foram devidamente aprovadas. Que o ministro Dias Toffoli faz parte do quadro societário, sendo a referida empresa administrada por parentes dele. E que, de acordo com a lei orgânica da magistratura, o magistrado pode integrar o quadro societário de empresas e dela receber dividendos, sendo-lhe apenas vedado praticar atos de gestão na qualidade de administrador. Só que os próprios colegas de Dias Toffoli dizem o seguinte: ele deixou esse caso crescer, sendo que ele poderia ter tentado encerrá-lo. Quando surgiu a primeira reportagem, ele deveria ter vindo a público e falar assim: olha, eu sou sócio dessa empresa, eu não administro, recebo só os dividendos, ponto, acabou. Agora, não estaria levantando toda essa dúvida sobre por que ele não admitiu desde o início que era o que ele chama de sócio anônimo. Eu ouvi de 3 ministros do Supremo essa indagação. Por que ele não admitiu desde o início que era sócio dessa empresa? Teria evitado muito questionamento neste instante. Vamos lembrar, Natuza, que o ministro disse que recebia dividendos da empresa. É ok, ele é sócio, ele tem direito à participação nos lucros. Agora, tem um detalhe: essa operação de venda da participação da família no resort para o fundo Arlim, aí não se trata de dividendo. Se trata de venda de uma participação numa empresa. A PF quer saber o seguinte: quanto que Toffoli ganhou? Ele tinha uma participação igual com seus irmãos ou não? Era um terço da participação da família? Ou Toffoli tinha mais ou tinha menos? Pode ter menos também, pode ter mais. A gente não sabe e a PF quer saber. Por que a PF quer saber isso? Quer saber exatamente o seguinte: se Toffoli era dono da maior parte da empresa, como ele conseguiu comprar essa maior parte da empresa? Lembrando que ele é ministro do STF antes de comprar esse resort. Então, só com dinheiro
de ministro Supremo, ele conseguiria cumprir? Talvez, se economizou muito, pode ser que sim. Mas isso tem que ser investigado. E você cita a Polícia Federal, que é uma instituição sobre a qual Toffoli já havia, inclusive, avançado. Vou dizer aqui de que forma. O ministro Dias Toffoli já vinha colecionando uma série de decisões inusuais, para dizer o mínimo. Eu vou ler aqui as mais importantes. Ele subiu a investigação para o Supremo Tribunal Federal com poucos indícios de envolvimento de pessoas com foro. Aqui se pode argumentar que, como o Vorcaro era muito bem relacionado em Brasília, fatalmente subiria mesmo para o Supremo Tribunal Federal. Mas ainda assim, o primeiro ato disso foi, depois de ser provocado pela defesa de Vorcaro, puxar o caso para o Supremo. Ele também viajou no mesmo jatinho que um dos advogados de um diretor do Master, que é investigado. Ele aumentou o nível de sigilo da operação e, num primeiro momento, tirou a polícia de cena, o que foi considerado muito, muito inusual. Ele marcou uma cariação entre os representantes do Banco Master e do Banco BRB, junto com o diretor de fiscalização do Banco Central, que não é investigado, que também foi considerado uma prática estranha, e ele também determinou a guarda e a perícia dos celulares de Vorcaro no STF, e a praxe é que isso fique com a Polícia Federal. E tomou mais uma decisão. No momento em que a Polícia Federal vai até o ministro Fachin, ele determina que a Polícia Federal envie tudo para ele, o relator do caso. Relembra pra gente algumas dessas decisões, Valdo, as que foram mais rumorosas, explicar o que há de estranho nelas? Dias Toffoli chegou a tomar uma decisão para tentar impedir que a PF tivesse acesso ao conteúdo dos celulares apreendidos. Tentou evitar que a PF tivesse esse acesso direto e que fossem indicados 4 peritos que, junto com a PGR, fariam essa análise, retirariam só o que teria interesse direto para a investigação das fraudes bancárias e descartariam o resto. Ou seja, outros achados, aqueles encontros fortuitos de prova. A gente trata hoje desse relatório. Esse relatório traz informações que não se referem diretamente às fraudes bancárias, né? Então, se a gente tivesse seguido a regra anterior, esses casos poderiam ter sido descartados. E a PF estaria analisando tão somente dados relacionados às fraudes bancárias, a relação de compra pelo fundo Arlim, né, de uma parcela do resort. Isso não estaria sendo tratado hoje pela PF, porque a PF não teria tido acesso. E vamos lembrar que Vorcaro apagou alguns desses conteúdos, mas a Polícia Federal conseguiu recuperá-lo. E o ministro toma uma série de medidas controversas, tem essa que eu falei, de limitar o acesso da PF ao celular, e tem outras importantes. Eu acho que é importante também o seguinte: centralizar no Supremo Tribunal Federal os depoimentos. Qual esse motivo? A delegada não pôde coordenar o depoimento que ela ia fazer, que ela ia colher. Ele mandou várias perguntas, o que também não é usual. Agora, Valdo, teve uma outra, essa mais recente, a nossa colega Júlia Duailib noticiou isso no G1 na quinta-feira, que é quando a gente conversa, dando conta de que Toffoli determinou que a PF enviasse os dados de todos os celulares apreendidos e periciados na investigação, esses mesmos que foram objeto da comunicação da polícia para o ministro Edson Fachin. O que isso significa na prática? Natuza, para os investigadores, 2 possibilidades. Uma, o ministro quer saber na íntegra, porque o relatório da PF pega os pontos ali, olha, nos interessa isso, nos interessa aquilo, e aí eles constroem o relatório. Mas ali nem sempre está a íntegra da conversa, da troca de mensagens, né? Então ele quer ter a íntegra para tentar ali se defender. Essa é uma possibilidade apontada pelos investigadores. Qual a outra possibilidade? O ministro também quer saber outras autoridades que são citadas nessas mensagens, todo esse material que foi extraído pela PF do celular de Daniel Vorcaro. Aí é uma avaliação da PF de que ele pode estar tentando ter noção de outras pessoas que estariam envolvidas com o Daniel Vorcaro.
E isso a gente sabe em Brasília, Matos, em Brasília, vira arma, munição para as pressões de bastidores. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Luiz Felipe Silva, Amanda Polato, Sara Rezende, Carlos Catelan e Luiz Gabriel Franco. Colaborou neste episódio Paula Paiva Paulo. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.